Ô, Ismael, você é evangélico, um cara inegavelmente de esquerda. Eu tenho aqui como minha colunista, amanhã ela está de volta, a Ava Santiago. Ela participa nas quartas-feiras pela manhã, uma parlamentar progressista, apesar de pertencer ao PSDB, uma progressista de esquerda. Daí temos o pastor Henrique Vieira, Benedita, o próprio Jorge Messias agora, que de alguma maneira vão representando o campo progressista, sendo do contingente evangélico, que via de regra está como a base eleitoral ultimamente do bolsonarismo. Como é que tem sido essa sua atuação junto ao grupo de evangélicos e também junto à sociedade exterior, ao mundo exterior, de modo a tirar preconceitos, né, e pechas dos evangélicos que não necessariamente precisam ser aquele evangélico fascista eleitor do Bolsonaro? Então, tem sido muito interessante. A Ava é uma companheira de caminhada, a gente não é tão próximo assim, mas já dividimos juntos algumas frentes de luta. O Henrique, por eu ser do Rio de Janeiro também, é um amigo, a gente tem caminhado, conversou comigo, se disponibilizou, ajuda. Gente de fora do meio evangélico, que também é amigo de caminhada, é o Raymond, que é um parlamentar católico ali, né, muito firme, que preside a Comissão de Direitos Humanos, o Glauber Braga, que é um grande amigo da caminhada, assim, o Glauber além de um parlamentar que eu admiro muito, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é alguém próximo, assim, que eu tenho um carinho enorme. Então, acho que no público evangélico, até não progressista, gente que é conservadora, mas que não é fascista, né? Tem chegado para conversar, perguntado até coisas teológicas, assim, por causa de dúvida mesmo, e de fora também. Muita gente de outras religiões, gente ateia, agnóstica, vindo para conversar, declarando apoio, dizendo que é importante mostrar que não é um público homogêneo, né? Os cristãos não são homogêneos. Nós temos diversidade aqui dentro, e a gente precisa levantar a voz para mostrar isso, para mostrar que eles não falam sozinhos e que eles não falam pelos evangélicos todos. Muito bom. E como é que é o dia a dia desse trabalho? Porque é um trabalho árduo, Ismael, porque eu vejo o seguinte, todo mundo fala, né? Tá nos evangélicos aí a disputa, são quase 40% do contingente do país, né? Tá nos evangélicos a disputa eleitoral, a esquerda não sabe trabalhar com os evangélicos, a esquerda abandonou os evangélicos não têm valores que não sejam conservadores e tal. Como é que fica toda essa pororoca, né, de situações para que, de fato, se tenha uma relação saudável em que o contingente social, a partir da representação evangélica, seja um contingente com os valores originais, humanitários e cristãos de fato e de direito, né, que possam eleitoralmente ter bons saldos para o campo progressista. Então, acho que a gente precisa atuar nas demandas do povo. O povo evangélico não é só evangélico. O povo evangélico tem gênero, tem raça, tem classe social, tem categoria de trabalho, enfim, o povo evangélico é muita coisa além de evangélico, que é justamente onde as igrejas atuaram, e aí não tem jeito. Se eu sou pai de um menino que está preso, ou está cumprindo medida socioeducativa, e é a igreja que está lá dando assistência, eu vou amar esse lugar pro resto da minha vida. Se eu tá faltando comida em casa, e é a igreja que chega com suporte, eu vou amar esse lugar pro resto da minha vida. Assim. Então, eu acho que o Estado, não só o Estado, né, mas nós, enquanto organizações, precisamos caminhar junto do povo evangélico como povo, olhando para as necessidades, é isso. Atentando para uma coisa que eu acho que foi uma falha dos nossos primeiros governos, que é assinar o trabalho. Dizer, ó, tá vendo isso aqui? É produto de política pública, tá vendo isso aqui? Ó, é o campo da esquerda que defende isso, para a gente poder ir caminhando. Teve uma irmã que me procurou, agora conservadora e tal, para tirar dúvida, e aí eu fui perguntando para ela, ó, tal coisa você não acha bom? Ela acha. Eu falei assim, então, essa é uma política que a esquerda defende. Você está com a gente nisso aqui. Para pensar um pouquinho. E aí fomos conversando e tal, e aí a gente de vez em quando está trocando mensagem a partir de agora. É difícil, porque a gente fica meio que num limbo. As igrejas
regulares têm uma certa barreira com a gente, mas a esquerda também, o campo progressista, pelo menos, também coloca a gente meio que de escanteio ali na construção, né? Então, financiamento para as ações é muito difícil, bem que está difícil financiamento para todo mundo, né? Assim, as centrais sindicais, está todo mundo meio sem grana. Mas fica muito difícil da gente atuar sem esse apoio. A gente segue porque não é só a tarefa política, é porque é meu povo. Assim, eu fui criado na igreja, é gente que eu amo, é gente que eu tenho carinho, é gente que me constituiu como eu sou. Eu falei em outra entrevista que eu só sou de esquerda porque eu sou crente. Eu aprendi a defender o que eu defendo, a uma visão de mundo onde todos e todas tenham acesso à justiça, onde todos e todas possam não carecer de nada. Eu aprendi na igreja a lutar por isso. Então, aí eu vi que era a esquerda que se alinhava a isso, né? E é um trabalho árduo, mas é isso, a gente não pode desistir, precisamos caminhar junto com quem quiser caminhar. Eu tô aqui chamando todo mundo que quer caminhar para a gente tentar pensar ações futuras, formas de atuação, inclusive isso já estava planejado antes, né? Já estava marcado antes. Nessa sexta-feira nós vamos fazer uma ceia de Natal para familiares de presos e presas, pessoas de famílias, de pessoas que estão no sistema carcerário, porque é isso, a gente precisa caminhar com essas pessoas, porque é nosso povo, gente, a gente precisa cuidar uns dos outros. Muito bom, muito bom. Ismael, uma das coisas que mais também se levantou após o seu episódio, alguns somente para traçar o seu perfil, alguns veículos, outros para tentar denotar algum esvaziamento da sua ação, mas foi referenciar que você é membro de organização que tem proximidade com o governo federal, que já se reuniu com os ministros do presidente Lula, com a primeira-dama e tal. Que tipo de ação você tem nesse tipo de conexão com o governo federal e o quanto você vê que é importante o governo ter essa sinalização de cuidado com o contingente evangélico? Então, em relação ao governo, o espaço são os espaços de participação social. O governo Lula, nisso, acertou demais em trazer de volta o diálogo direto com os movimentos. Então, isso permitiu que eu pudesse, inclusive, estar em reunião com alguns ministros, pudesse pautar o governo em algumas questões, né, na elaboração de recomendações para o governo. Enfim, a minha relação é essa, é a relação de sociedade civil que está cobrando o governo para fazer política para a gente. Então, é lógico, tem uma questão relacionada a esse espaço que foi aberto por iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência. Mas é isso, eu estou como sociedade civil, qualquer movimento organizado que queira colaborar pode tentar acessar esse lugar. É lógico, né? Reunir com o ministro é difícil. Eu estando em Brasília facilita isso, e lógico, né? A minha articulação, que já é de anos, também ajuda isso. Mas é isso, eu estou como sociedade civil, pautando o governo, recomendando e cobrando, né? Porque é isso também. Lula falou que a gente podia cobrar, então é o que eu mais faço desde que começou esse mandato, né? Tentar acessar para falar, a gente precisa disso, essa política é melhor dessa forma. E era isso que eu estava fazendo nessas reuniões, e é o que eu vou continuar fazendo, porque a luta, como eu disse, a luta continua e não acaba nesse episódio. Como é que você vê que um dos aspectos debatidos em torno do candidato não, porque não é uma eleição, né? Mas do nome indicado do presidente Lula ao STF, o nome de Jorge Messias, tenha como fundamento a ser discutido entre aprovação e rejeição o fato de ser evangélico, Ismael? Acho que tem uma disputa sobre isso, né? É lógico, tem uma disputa do campo progressista também, uma mulher preta, seria incrível se alinhada a nós, e aqui eu não vou ser republicano falso, né? Eu acho que as indicações têm que ter alinhamento político, sim, tá? É o que eu defendo. E mais o Jorge Messias é alguém tecnicamente excepcional, é um cara com uma história de trabalho, de luta muito importante, e é uma figura evangélica que abraça um público que não é um público evangélico progressista.
O Jorge Messias é um crente médio, assim, e ele é crente mesmo. É, então, eles ficam do lado de lá, eles ficam com medo dessa figura, porque ela acessa um público que eles tratam como propriedade deles, e, ao mesmo tempo, no campo progressista, há um certo medo, porque as experiências anteriores com figuras evangélicas nesse espaço é problemática, né? Como, enfim, como as indicações do Bolsonaro. Mas eu torço, inclusive, muito por ele, acho que foi um acerto do Lula na indicação, e estou na torcida para que o Senado não inove, né? Porque seria a primeira vez de rejeitar uma indicação ao STF, mas torço para que ele tenha sucesso nisso, porque é um cara excepcional na caminhada e na luta.